Charcot, né? Que é francês. Ele foi um cara super importante na parte na medicina moderna, no que diz respeito à hipnose, né? Muito. E daí veio o Freud. Freud começou e foi para ele que é o pai da psicanálise, né? Exato. Você acredita que pelo fato do Freud ter tido uma grande importância mundial e o fato dele ter deixado para trás, entre aspas, a hipnose, isso pode ter prejudicado para hoje em dia ter gente que quase um século aí acha ruim? Sim, porque a gente tá falando do sinônimo de terapia, né? O Freud, sinônimo de terapia, o terapeuta mais famoso de todos os tempos. É o pai, né? É, o pai de todas as terapias, inclusive o influenciador da psicologia. Só que há muita distorção nisso. Porque o próprio Freud, ele não é que ele falou mal da hipnose, ele sofreu muita pressão dos seus próprios colegas que não acreditavam naquilo. Falaram, não, mudo, queria um outro método. Isso aqui ninguém vai acreditar nisso daqui. E vamos fazer associação livre, criou a psicanálise, que é uma outra pegada, né? Mas ele participou de congressos ao final da vida dele, onde ele defendeu a hipnose. E ele falou que a hipnose era boa, ele que não se deu bem com a ferramenta. Só que os seus seguidores botaram na cabeça, hipnose não é boa porque o Freud não deu sequência nela. E aí foram deixando ela de lado, sendo que quase toda técnica de psicologia tem origem na hipnose, não é mesmo? Então, assim, aí vem a hipnose de palco, então tudo isso confunde. Mas voltando lá no Charcot, eu inclusive tive o privilégio de conhecer o hospital. Lá em Paris, né? Salpêtrière, lá em Paris, fui lá visitar, fiz vídeo lá dentro do hospital, que hoje tem um centro avançado de neurologia que usa a hipnose lá como atendimento. Graças a ele. Graças a ele. Então já foram feitas cirurgias, inclusive, sem anestésico, com o uso de hipnose, né? Essa história, né? Ela tá descrita em vários filmes, né? Como Freud, Além da Alma, que conta essa história quando Freud ele saiu de Viena e foi ter aulas com Charcot em Paris. O Charcot foi um dos... Podemos dizer que foi o primeiro professor de hipnose oficial, né? Que treinava médicos ali, né? Mas era mais uma hipnose, assim, no sentido de o foco na histeria, né? O Charcot teve que administrar uma ala de 2.000 mulheres histéricas no hospital e ele percebeu que o poder da sugestão controlava a histeria. Então chamava aquele monte de médicos naqueles auditórios, trazia uma mulher com histeria. Olha, eu vou tirar a histeria dela. Tirava. Olha, quer ver? Eu vou dar a sugestão, vai voltar a histeria. Voltava. Tirava, colocava. Então eles estavam descobrindo. Mas que sugestões eram essas? Sugestão direta. Ele colocava a paciente em transe e falava, a partir de agora, eu vou contar de 1 a 3 e você para a crise histérica. Ela parava. Aí ele falava, agora quando eu estalar o dedo, a crise vai voltar. Eles ficavam fazendo testes, experiências com isso. Então eu imagino que foi uma introdução muito fraca, algo elementar para a época, era novo, mas hoje é algo extremamente arcaico. O Freud, vale-se dizer que usou hipnose ainda por 10 anos, muita coisa, né? Ele teve uma carreira usando 10 anos de hipnose lá em Viena, mas sempre com foco na hipnoanálise. Não existia reprogramação mental nem ressignificação. Então ele era um exímio analista, um gênio da análise, mas um péssimo ressignificador, um péssimo hipnólogo, tanto que os pacientes não se tratavam, né? Os que se tratavam eram 5 anos para se tratar. Então, a partir dali, foram criando crenças e crenças e crenças. Tanto que dentro da própria psicanálise, eu sou psicanalista também, há várias linhas. Eu, por exemplo, sigo muito mais a linha do Jung do que do Freud. O Jung aprendeu com Freud, mas ele desenvolveu uma linha de trabalho que até teve discordâncias com Freud, eles se separaram. O Jung foi estudar alquimia, foi estudar arquétipos. A cabeça bem mais aberta. Muito aberta, ele foi para um olhar mais holístico, mais espiritual. E o Freud era cético, totalmente cético, né? E o Freud envolvia tudo, para ele envolvia com sexo, sexualidade, falo. E o Jung foi para uma outra linha e abriu uma outra camada da psicologia analítica, né? E eu considero o Jung um grande gênio. O Freud também, né? Eu respeito muito esses caras todos, porque sem eles não teria tudo isso. Não existiria, né? né? Mas não faz sentido a gente balizar a hipnose por Freud, porque
sabe, era a descoberta da coisa toda ali. Só um pontinho ali, É um pontinho, né? A gente tem que falar desses caras, o Milton Erickson, o Dave Elman. O Dave Elman foi um outro grande expoente da hipnose. Foi quem, por exemplo, Freud morreu, se não me engano, em 1939. Somente em 1949, 10 anos depois, o Dave Elman, que era um hipnotista americano, apresentou as principais técnicas de hipnose para a Sociedade Médica Americana e foram aceitas as técnicas, né? Imagina, não tinha um grupo de WhatsApp naquela época. Eles diziam, e aí, o que você tá usando aí na América, né? Tá funcionando, né? Então era o princípio de tudo ali, né?